O Odradek, para o Franz Kafka, é um ser estranho que tem uma forma de carretel achatado. Ele habita os espaços vãos, corredores. E para o Kafka, o que é mais estranho nesses seres é que eles são seres que têm vida própria e vão viver depois do próprio Kafka. Essa noção de tempo, onde incide tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que será depois, compõe essa estranheza da obra de arte, nos coloca como espectadores diante dessa surpresa inominável. Então eu iniciei o meu trabalho na arte, eu ingressei através da cerâmica. Durante uns 5, 6 anos eu só fiz obras de cerâmica, esculturas, né? Esculturas assim onde eu explorava bastante a textura, o movimento, né? Criei seres imaginários, seres híbridos, me apropriei da nomenclatura científica fazendo uma brincadeira e depois de um certo tempo eu senti vontade de experimentar novos materiais. Até porque quando você trabalha muito com material, você parece que explora todo o potencial do material. Então eu queria novos desafios, eu queria coisas diferentes. Eu acho que a fonte de inspiração vem da vida, da natureza, né? Eu acho assim que eu sou bióloga, né? Não sei se eu sou bióloga artista ou artista bióloga. As coisas estão juntas, embora eu tente negar. Mas assim, essa paixão pela vida, pela natureza, eu não sei, mas eu acho que todo artista é também um grande observador. Mas no momento de criar é um momento muito especial, é um momento meu e da obra. É um diálogo de silêncio. Eu nunca tenho algo assim que eu vou fazer um projeto conceitual que eu sei onde eu vou chegar. Eu sempre trabalho com o imprevisível, o acaso. É uma coisa assim que ao mesmo tempo que é uma tortura interna, mas é um desafio, é o que eu gosto, é o que eu procuro. Eu acho que a vida assim, do artista é mais ou menos como a de um pesquisador. A gente está sempre numa busca constante que a gente nem sabe o que é. Tem aquele medo de que, bom, podem gostar, podem não gostar. Mas enfim, é o meu trabalho, é algo que eu crio, né? É algo que me fascina, mesmo que eles não sejam bonitos, mas eles existem, né? Então é criar algo novo. Eu sou tecelã e há algum tempo eu me tornei feltradora também, mas eu sou tecelã há uns 25 anos e com a feltragem artesanal eu estou trabalhando há uns 3 anos, mais ou menos. Eu acredito que isso foi um encontro de amor, na verdade. Porque antes de trabalhar com a tecelagem, eu trabalhava com música. Aí no encontro com uma pessoa que era tecelã, ela falou a palavra, eu sou tecelã. E aquilo foi
um encantamento para mim. A palavra me encantou, a ideia me encantou. E a partir dali, eu fui procurar tudo que eu podia, aula, teatro, tudo que viesse de encontro a essa palavra. Trabalhava muito com a parte do utilitário e, esporadicamente, para uma exposição de arte, alguma coisa envolvida com arte, eu sempre me empolgava com isso e fazia alguma coisa, com certeza, fazia alguma coisa legal com arte, mas não era meu cotidiano. Até que chegou o momento em que eu me deparei com a feltragem. E a partir da feltragem, eu descobri a lã como um elemento em que eu podia desenvolver a arte. De alguma forma, isso abriu o meu mundo e um momento em que eu descobri que se eu faço um bloco de lã e que se eu corto, eu descubro lá dentro coisas belíssimas, né? Através de um corte. E isso talvez tenha uma relação com o que é a minha descoberta com arte. Nesse momento em que eu estou criando e que eu estou dentro do meu próprio casulo, né? No momento em que eu estou criando, eu estou rompendo com alguma coisa a mais, né? Estou rompendo com uma outra ideia. As possibilidades são infinitas, né? Tudo, né? Dá para inventar o tempo inteiro. A gente não precisa estar fazendo sempre o que está todo mundo fazendo. Vamos procurar uma coisa nova. Sempre vai existir uma coisa nova para ser feita, sempre, né? Nada é finito nesse mundo, eu acho, né? E aí, quando eu estou lá na arte, o que acontece? Acontece que quando eu estou na arte, a minha liberdade de ação e de expressão, nada me segura, eu posso tudo. Eu fiquei muito tempo sem praticar a arte, fazendo outras coisas na minha vida, e a arte voltou para mim num momento em que eu já era uma mulher mais madura, e aí eu comecei a me dedicar à cerâmica. Tem várias coisas que influenciam o meu trabalho, né? A própria minha formação em literatura é uma coisa muito forte. Além disso, eu adoro cozinhar. Eu estava fazendo algumas coisas na cozinha e eu me lembrei muito da minha mãe, que eu perdi faz 4 anos. E eu estava pensando assim, eu acho que esse amor pela comida veio de quando eu era pequenininha, que ela fazia os biscoitinhos de Natal confeitados. E eu me lembro de mim, assim, pequenininha, do lado dela, observando, né? Toda essa amorosidade, né, que a minha mãe também tinha pelo alimento, eu acho que é uma coisa que eu herdei. E a cerâmica, o ateliê de cerâmica, ele é uma grande cozinha, né? Todos os instrumentos que tu trabalha, os moldes, o próprio barro que tu manuseia, é como se fosse uma massa de empadão, é como se fosse um pastel, né? E ali tu faz 1000 coisas que tu faz todo um gestual da culinária, né? Eu acho que essa relação da comida com a cerâmica, para mim, é uma coisa extremamente importante e ela está muito literal no meu trabalho. Os engolidores, eles vêm acompanhando o meu trabalho na cerâmica desde o início. É uma coisa que me fascina, a criação desses seres, desses objetos. Eles não se definem bem, mas eles têm uma vida própria.
E o meu trabalho é muito feminino. Eu não sei, eu nunca perguntei para ninguém, mas tá aí uma boa pergunta. Ele parece feminino mesmo? Ele transparece essa feminilidade nele? Nós estamos aqui no meu ateliê casa, no meu ninho, espaço oficina, galeria estúdio, onde a gente ministra cursos, promovemos exposições, festivais de queima, festivais de vídeo. E é um ateliê, um lugar de celebração e de comemoração da vida. E eu estava observando uma vespa fazendo o casulinho, assim, na parede externa do meu quarto. Eu digo, pô, meu lugar íntimo. E a vespa construindo o ninho num lugar que seria íntimo para ela, mas é externo ao meu quarto. Então veio toda uma reflexão sobre a questão do sagrado e do profano, do íntimo e do privado. Então eu passei a observar os formatos de casinhas dos animais e não só reproduzir, mas eu construía as minhas casas imaginárias, os meus casulos imaginários, a partir das técnicas que eles utilizaram. Eu acho que a grande questão da minha vida é a tentativa de conciliar a maternidade com o ser esposa, dona de casa, acadêmica, artista. Acho que é o grande conflito de toda mulher, né? Quando a gente se depara com as obrigações ditas sociais e o trabalho e os desejos e as conquistas e os egos. É um conflito contínuo, assim, e administrar tudo isso é uma inquietação que eu acho que fomenta a minha trajetória. Para construir esse ateliê, o ateliê que já tinha e as coisas que tinham dentro do ateliê necessitaram ser encaixotadas. Encaixota num dia, dali demora uma semana para vir e lacrar a caixa, para botar etiquetas e identificar as coisas. Acho que uns 2, 3 anos depois, quando eu resolvi recolocar o ateliê no lugar e rearranjar as peças, os esmaltes e tudo isso nos seus devidos lugares, eu tive uma surpresa muito marcante. Eu descubro 2 gambás secos, desidratados, um filhote e um gambá grande, assim, num formato de dor, num grito, sabe? Numa coisa impressionante, muito impressionante. Era a mãe abraçando o filhote, chega a me arrepiar. Aquilo para mim foi uma cena assim, nossa, vida e morte, sabe? Foi um choque. Toda imagem contém em si algo que punge, algo que vibra e algo que queima. Toda imagem provoca em nós um incêndio. Se o Odradek não tem forma, se o Odradek é um ser fugidio, se habita lugares inusitados,
Então a gente pode se encontrar com o Odradek em muitas obras. Talvez todas as obras importantes sejam uma espécie de Odradek, pertencente à espécie dos Odradeks. Não tem nenhuma garantia que alguém vai reconhecer que está diante de um Odradek. A gente vai ter que procurar esse encontro. E talvez esse encontro apareça numa hora que a gente está muito desatenta e o Odradek vai fazer assim: olha para mim, eu tenho um segredo para te contar. Eu sou um Odradek.